Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Eise que vê poucas chances de título do Cruzeiro e crava maior erro do time do nosso querido Leonardo Jardim. E logo após a lesão de Matheus Henrique, Leonardo Jardim pode ganhar reforço inédito no Cruzeiro. E o Cruzeiro que decide dispensar 3 jogadores em 2026 e emprestados lideram lista de saídas. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ó, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito, ó, de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que tá rolando na Toca da Raposa. Então, bora lá, cola comigo para mais uma resenha. Pessoal, o jornalista da Globo, né, que afirmou que falta concentração para o Cruzeiro diante de clubes da parte de baixo da tabela. O apresentador e jornalista André Rizzi afirmou nesta quarta-feira que o Cruzeiro dificilmente será campeão do Brasil. Em vídeo para o Globo Esporte, ele disse que o time de Leonardo Jardim diminui o nível de concentração ao enfrentar times da parte de baixo da tabela e deixa escapar aí pontos importantes. Olha o que disse ele, pessoal, abre aspas. O Cruzeiro tem um desempenho absurdo contra os melhores times do campeonato. Ninguém se equipara ao Cruzeiro, por exemplo, quando você analisa o desempenho contra os times do G8. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogo contra os 8 primeiros colocados, né, do Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, disse aí o jornalista. E ele completou o seguinte, abre aspas. Então, se o campeonato fosse só contra os 8 primeiros colocados, ele seria campeão. Mas o campeonato tem 20 clubes e quando enfrenta times da parte de baixo, o Cruzeiro misteriosamente não vai tão bem. Ele perdeu 8 pontos em casa, contra o Sport empatou e Santos e Ceará perdeu. Fecha aspas, completou aí Reis. Pessoal, minha opinião sobre isso. É claro, né, que o Cruzeiro bobeou mesmo durante principalmente esses 3 últimos jogos, né? Esses 3 jogos, quero dizer, né? Santos, Ceará e Sport. Só que é o seguinte, pessoal, vou levar em consideração os times que estão lá em cima, primeiro e segundo colocado, Palmeiras e Flamengo. Gente, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, olha o banco que os caras têm. Olha o banco, vamos pegar para exemplo principal o Flamengo. Olha o banco. Flamengo tem praticamente 3 times. E mesmo assim, ó, perdeu para o Bahia na última rodada. Então, fica complicado aí, no primeiro ano de gestão de Leonardo Jardim, ter um super banco. Quando eu falo super banco, pessoal, não é ter um elenco de destaques, de nomes aí no mercado nacional e internacional. Mas ter no banco de reserva opções que vão entrar no jogo e vão resolver, né? Então, às vezes, o Leonardo Jardim, principalmente contra o Sport, olha que mistão que a gente teve. Então, o Leonardo Jardim não tem um centroavante, né? Às vezes não tem um volante ali top para poder entrar e resolver a parada. Então, o Wallace, por exemplo, é um exemplo fatídico disso. O Wallace está perdendo posição até para Yang Lerner, que chegou esses dias. Então, fica difícil. Não estou falando aqui justificando que o Cruzeiro tem que ganhar todos os jogos. Isso é impossível, gente. Impossível. Mas perdemos pontos preciosos com times, né, que principalmente a nossa torcida tinha certeza que o Cruzeiro ia ganhar, né, que foi Santos, Ceará e Sport. Né, e conseguimos um empate fora de casa contra o Flamengo. O Cruzeiro gasta toda a energia, gasta todos os titulares. Né, teve aquele chuva de suspenso no jogo contra o Flamengo para enfrentar o Sport. Então, acabam perdendo aí pontos preciosos que no final, com certeza, vão fazer muita falta, né, nesse tão difícil e completo Campeonato Brasileiro. E voltando à reportagem aí, assim como citou o Rizzi, o Cruzeiro não perdeu para o G8 do Brasileirão. Foram 11 jogos
com 8 vitórias e 3 empates, aproveitamento de 81,8%. Os triunfos foram contra o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Mirassol, Fluminense e Bahia 2 vezes, enquanto os empates foram diante de São Paulo, Flamengo e Mirassol, né? E para o apresentador, pessoal, o grande erro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro está em, vamos dizer assim, relaxar contra clubes da parte de baixo da tabela. E o comentarista afirmou que o Cruzeiro empilha as chances desperdiçadas diante dos times que lutam contra o Z4. Não mata o jogo e, por vezes, aí, deixa escapar pontos preciosos. E ele diz também que o Cruzeiro cria muito volume, não mata o jogo e deixa o time muito mais fraco aprontarem para cima dele. Falou também que podemos especular razões táticas por que isso acontece no Cruzeiro. E ele diz que o Cruzeiro é um time muito bom de contra-ataque. Então, quando enfrenta times mais fortes, que atacam mais que o Cruzeiro, naturalmente esses times deixam mais espaço. E o Cruzeiro castiga aí os adversários que vêm para propor o jogo contra o Cruzeiro. E, para finalizar, ele disse o seguinte, abre aspas, eu prefiro outra explicação, que é o nível de contratação do Cruzeiro. Quando enfrenta esses times parrudos, o Cruzeiro entra com a faca nos dentes, especialmente contra os times da parte de cima da tabela. E já quando joga na condição de favorito, em casa, acho que dá uma relaxada. Ele perde gols, acho que vai marcar a qualquer momento. Fecha aspas, finalizou aí o comentarista. Lembrando, pessoal, que com o deslize diante do Sport, o Cruzeiro vai parar na terceira colocação do Brasileiro, com 52 pontos. E quem lidera o torneio é o Palmeiras, com 55, e com dos jogos a menos. Jogos a menos. E o Palmeiras é seguido pelo Flamengo, que empatado em pontos, mas com apenas uma partida a dever. Pessoal, então fica difícil a situação do Cruzeiro para esse ano, né? Na minha opinião, esse título é muito complicado de levar, né? Mas o campeonato ainda está aberto. O Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras ainda. Então, tem muita coisa para rolar. Mas, de momento, né, olhando esse cenário, de momento, acho muito difícil conseguirmos esse título. Mas, é claro, o objetivo principal é a classificação para a Libertadores. E essa já está praticamente concretizada, né? Mais de 99% de chance de ir para a Libertadores. Então, focar aí no Brasileirão ainda quando tem tempo, porque Copa do Brasil, dia 10 e 14 de dezembro, contra o Corinthians, as semifinais. Pessoal, e no último jogo do Cruzeiro, né, o volante Matheus Henrique se tornou desfalque aí do Cruzeiro, durante empate por 1-1 contra o Sport, no fim de semana aí pelo Brasileirão. Lembrando que Mateuzinho sofreu uma fratura na costela e vai iniciar um tratamento conservador, sem a necessidade de passar por cirurgia. E sem poder contar com o Mateuzinho, talvez até o fim da temporada, né, Leonardo Jardim vai ter que buscar soluções no elenco, já que a janela de transferências está fechada. E um jovem formado nas nossas categorias de base surge aí como uma opção para o Cruzeiro. Trata-se do volante Japa, pessoal, de 21 anos, que ainda não recebeu chance com o Leonardo Jardim em 2025. O meia sofreu uma grave lesão na coxa em janeiro e passou meses afastado dos gramados, só voltando a ficar à disposição em junho. Só que desde então, o atleta não entrou em campo. E após o empate contra o Sport no Mineirão, Jardim foi questionado na entrevista coletiva sobre o fato de ainda não ter utilizado o Japa na temporada. E ele reconheceu o talento do garoto e disse que espera resolver essa situação ainda nesta temporada. Pessoal, e com esse quem joga, quem não joga, quem fica e quem sai, o Cruzeiro aí pode também dispensar vários jogadores, né? E com o fim dessa temporada se aproximando, o Cruzeiro já projeta mudanças para 2026, focando na reformulação do elenco. E jogadores que não integram o time principal de Leonardo Jardim, incluindo aqueles que estão emprestados a outros clubes, terão seu futuro definido nos próximos meses. E pelo menos 3 atletas não continuarão vinculados ao Cruzeiro a partir de janeiro, enquanto a diretoria já trabalha em ajustes e planejamento para a próxima temporada, buscando aí reforçar a equipe e garantir mais competitividade. E 3 dos 3 jogadores emprestados deixarão o Cruzeiro em dezembro, né? Onde aí chega o fim de seus contratos. Entre eles, o lateral direito Eliberto Palacios, atualmente no Milionários da Colômbia, que disputou 27 partidas pelo Cruzeiro e marcou 2 gols,
após passagens poucos destacadas por Sport e tentativas frustradas de empréstimos anteriores. O zagueiro Everton, promessa da nossa categoria de base, que nunca se firmou no profissional, também não terá seu contrato renovado. Foi emprestado ao Vila Nova, atuou em 22 partidas na temporada e, apesar de bons desempenhos em clubes menores, não convenceu a diretoria do Cruzeiro. E outro caso é o lateral esquerdo Marlon, que foi emprestado ao Grêmio desde abril, que ainda tinha contrato com o Cruzeiro até 2026. Como atingiu aí a meta de 25 jogos, o Grêmio terá que adquiri-lo em definitivo, encerrando aí a relação com o Cruzeiro antes do previsto. E Marlon, que chega ao Cruzeiro em maio de 2023 e disputou 100 partidas com 4 gols e 7 assistências. Já Palácios e Everton tiveram trajetórias marcadas por empréstimos e pouca participação na equipe principal, mostrando que o Cruzeiro fará ajustes significativos nesse elenco para 2026. E além dos 3 jogadores que deixaram o Cruzeiro em dezembro, que deixam o Cruzeiro em dezembro, o clube mantém outros 10 atletas emprestados, com contratos vigentes aí por pelo menos mais um ano. Enquanto alguns podem retornar ao Cruzeiro, outros terão negociações definitivas, definidas com clubes que os recebem. Entre eles temos vários: Zé Ivaldo, Lautaro Dias, que está no Santos, Teves e Pedrão no Atlético, além de Joseph, e João Pedro, Rodriguinho, Ian Lucas, Vitinho e Fabrício Peralta, com contratos aí que vão até 2026, 27 ou 29, dependendo do jogador e do clube de destino. Pessoal, reforçando aí, olha o tanto de jogador que o Cruzeiro tem emprestado. Repetindo, Zé Ivaldo e Lautaro Dias no Santos, Teves e Pedrão no Atlético, além de Joseph, João Pedro, Rodriguinho, Ian Lucas, Vitinho e Fabrício Peralta. Pessoal, e contratos aí que vão até 2029, de 2026 a 2029. Pessoal, é muito jogador. Leonardo Jardim tem que fazer gestão desse elenco aí para economizar os cofres do Cruzeiro. E é claro, quem for passivo de venda, já vai. Quem for passivo de empréstimo, já vai. E enxugar esse elenco para ficar com realmente quem vai ser aproveitado e quem segue aí junto aos objetivos do restante da temporada de 2025 e, é claro, a grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.